Aqui é o Emílio, ainda estou de férias. Eu estou aproveitando esse período assim que estou longe dos instrumentos, assim, né, para tentar fazer uma retrospectiva do meu passado, as coisas assim que aconteceram quando eu era criança, quando comecei a tocar, quando era mais novo, todas as coisas que aconteceram assim na minha carreira, enfim. Vou tentar colocar, são poucos dias, vou ficar 2, 3 dias aqui, enfim. Hoje eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o meu início como guitarrista violinista, né, como começou, né? Eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos por aí. Aí meu pai me comprou uma vitrola, assim, dessas vitrolas que naquela época eram os anos, sei lá, 80, não sei que anos eram. Início dos anos 80, né, talvez, é isso aí. Aí tinha essa vitrola, mas não tinha disco, né? Aí um belo dia meu pai falou, pô, precisa comprar uns discos para esse garoto. Aí me chegou em casa tinha 3, 4 discos, dos quais assim, 2 deles eram, para mim foram memoráveis, assim. Um era um disco do Jimi Hendrix Experience e outro era um disco do Paco de Lucia, Entre Duas Águas. Gente, foi uma revolução na minha vida, assim. Eu não queria saber mais nada, eu queria tocar guitarra como o Jimi Hendrix, eu queria tocar violão como o Paco de Lucia. Então foi assim que o meu sonho de músico começou, né, digamos assim. Eu não tinha ninguém da família fora meu pai que tocava violino quando era criança, mas assim, ninguém tinha um histórico musical, né, não aprendi com ele a tocar, entendeu? Então, foi uma coisa assim, veio realmente do externo, de eu ter, assim, artistas que eu me espelhei desde o início, né, e acabei querendo seguir aquilo ali, né. Depois, óbvio, vieram outros, mas os primeiros grandes impactos foram esses dois, né. Aquela agulha lá ficou até gasta e gastou até os LPs, na época eram LPs, né, então os LPs ficaram com o suco tudo meio branco, assim, de tanto escutar. O primeiro instrumento que eu ganhei foi um violão, que a minha mãe comprou um violão, mas logo depois tinha uns garotos que tinham uma banda na minha rua, né? Porque aí a hora de comprar guitarra, minha mãe ficou perdida naquela época, né? Não sabia onde comprar e qual comprar, né? Mas tinha uns garotos que tinham uma banda de baile, né? Naquela época estava muito na moda e eles moravam bem na minha rua. Aí os caras tinham uma guitarra para vender, me lembro que era uma Hofner, aquela marca dos baixos dos Beatles, né? Do Paul McCartney. E aí ganhei essa guitarra, ganhei esse violão, que me lembro até hoje era um violão da marca Aria, já existia essa marca Aria era uma marca japonesa, né? Acho que ainda hoje existem, mas decaiu, não é mais aquela coisa que era antigamente. E aí, com esses dois instrumentos, eu ficava tocando com um dedo só, né? Ficava catando as melodias que eu me lembrava, coisa e tal, as coisas que tinha ouvido naqueles discos, tocava assim com 2 dedos no máximo, assim, fazia essas coisas assim. Aí quando minha mãe viu que eu precisava realmente de um direcionamento, achou por bem botar um professor. E a minha sorte que veio um professor que me ensinou a solar. Não sei se foi a primeira aula, mas assim, na terceira ou quarta aula, no máximo, eu estava aprendendo a solar. Então foi maravilhoso para mim, assim, já de cara, assim, o primeiro impacto que eu tive como professor foi solando, né? Até hoje eu ensino dessa maneira, né? Ensino os meus alunos diretamente, boto diretamente ele para solar, né? Eles para solar. E para tirar também uma outra coisa que me ensinou a tirar música de ouvido, assim, né? Que comecei a tirar música de ouvido rapidamente, então comecei a me ligar naqueles LPs que eu tinha, né? Que meu pai tinha me dado. E aí aqueles LPs eu comecei a vai e volta, sabe? Assim, que tinha aquela agulha, né? Aí vai e volta, né? Aquela coisa assim infernal, terrível, né? Que não acabava nunca. De vai e volta, né? Aquele mesmo pedacinho, escutar 50 vezes até que não ficava exatamente igual. E aí comecei a tirar as músicas do Paco de Lucia, algumas ficaram razoavelmente parecidas, né? A do Jimi Hendrix também ficaram razoavelmente parecidas, né? Até depois os anos passaram e aí comecei a gostar de outros artistas, né? Enfim, aí mudei assim o meu foco para outros ídolos, né? Mas basicamente sempre foi isso que me moveu, assim, né? Foram os ídolos que me moveram a
aí eu começar a tocar e começar a ter um rumo, né, um direcionamento daquilo que eu queria fazer com música, né. Aí mais adiante eu conto o que aconteceu depois, tá? Então, vejo vocês na próxima. Tchauzinho.